Olá, muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde a todos os educadores de Jundiaí. Eu sou a Renata Piassi, já nos vimos aí em vários momentos, mas é bom lembrar, né? E nós vamos continuando agora com a programação do último dia da Quinta SAP, a Semana de Atualização Pedagógica da Rede Municipal de Jundiaí. É um prazer estar aqui com vocês para mais esse momento. E como já foi anunciado durante todo o evento, neste ano a SAP conta com o apoio da Editora Moderna, que estamos extremamente felizes em fazer parte desse momento tão grandioso. E toda a programação, as ementas, os currículos dos palestrantes e todas as demais informações encontram-se lá disponível no site www.quintasapjundiaí.com.br. Portanto, não será necessário nenhum tipo de inscrição prévia para a participação e também nós não tivemos e não teremos nesta tarde limite de acesso a essa plataforma. Então, todos podem assistir todos os webinários e participar de toda a programação que está realmente muito boa. Vamos dar início, então, para os trabalhos desta tarde, né? Retomando aqui o tema da nossa SAP deste ano, que é o natural, o digital e o ensino híbrido, caminhos para a nova era da educação. Lembrando que esse tema, ele considera todo o percurso trilhado pela Rede Municipal de Ensino de Jundiaí, né, que cuida tanto das questões de desemparedamento da escola, articulando o que é investigado nos espaços externos com a pesquisa em sala de aula, por meio da tecnologia, das metodologias ativas, da aprendizagem colaborativa e personalizada. Em todos os webinários nós contamos e contaremos nesta tarde também com a participação dos maravilhosos intérpretes de Libras. Hoje quem estará conosco para essa transmissão será Márcia Nunes, Eduardo Borsato, Tatiane Borsato, Carolina Cirilo e o Caio Moreira, da ATEAL, instituição parceira da Prefeitura Municipal de Jundiaí, a qual a gente agradece imensamente a participação. Vocês estão sendo elogiadíssimos e uma participação maravilhosa de acessibilidade. Iniciaremos o período da tarde com a nossa querida professora Beatriz Gouveia, que já pode ser considerada aí, né, uma parceira da UGE. Em 2021, realizou formações para os coordenadores pedagógicos, contribuindo para as aprendizagens significativas sobre a importância da leitura literária no cotidiano das escolas de educação infantil, fundamental e EJA. Nesta tarde, a Bia contribuirá com mais um momento de aprendizagem, abordando o tema O Fio das Miçangas, a leitura literária, os leitores e a rede colaborativa de formação. Antes de passar a palavra para a Bia, de trazê-la aqui, primeiramente eu vou fazer uma breve apresentação. A professora Beatriz Gouveia é mestre em Psicologia da Educação pela PUC de São Paulo, participou da elaboração do material videográfico impresso do PROFA, Programa de Formação de Professores Alfabetizadores do MEC, e foi responsável pela coordenação pedagógica dos materiais de formação de coordenadores, coordenador pedagógico, função, rotina e prática, e de equipes técnicas municipais, gestão pedagógica da rede de ensino, ambos distribuídos pelo MEC. Atualmente, a Bia é diretora da Educação Infantil e primeiro ano do Colégio Santa Cruz, em São Paulo, colaboradora da revista Emília e assessora nas redes municipais e particulares de educação. Bia, vem para cá. Seja muitíssimo bem-vinda, você é muito querida e eu vou passar a palavra aí para os seus cumprimentos iniciais. Muito obrigada, Renata. Que gostosa a sua apresentação. Estou me sentindo muito acolhida, em ótima companhia aqui ao lado. Eu não sei exatamente quem que é o nome, se é o Eduardo, que está aqui do meu lado, mas eu sei que eu estou muito bem acompanhada aqui pela TEAL e seus intérpretes. Obrigada, gente, que alegria de estar aqui. Gostei da apresentação em que dizia que eu sou uma parceira, eu me sinto assim também, muito feliz de estar mais um momento aqui com vocês.
eu queria dizer também, né, que acho muito bonita essa experiência dessa semana, né, desses dias que antecedem o início do período letivo, de uma semana ser marcada por tantos momentos de aprendizagem, de reflexão. Enquanto a Renata apresentava, eu fui dar uma espiada no chat, e acho que foi a Aline que falou isso, né? Falou assim, mais um momento, vamos para mais um momento de aprendizagem. E eu acho que e não é pouco, né, gente, pensar nisso, assim, nesses encontros que têm acontecido nesses 3 dias, em que um espaço que se abre, né, para novas provocações, reflexões, e eu acho que tem algo também que se produz nesses encontros, que é algo que não existia, né, que é algo novo, que diz respeito a essa pedagogia relacional também, aberta à escuta, né, aberta à aprendizagem. A gente defende tanto que nossas escolas sejam espaços, ambientes investigativos, e criar esse ambiente investigativo entre nós todos, professores, educadores, que fazemos a escola acontecer, é muito importante, né? É muito coerente com aquilo que se defende que se faça dentro da sala de aula, a gente fazer também entre nós, né? Que estamos em processo permanente de formação e de aprendizagem. Então, agradeço novamente, Silvia, pelo convite e de fazer parte com companhias muito mobilizadoras, né? Nesses últimos dias, assisti algumas e, nossa, um diálogo muito bom. Ah, bacana, Bia. O prazer é todo nosso, viu, em recebê-la. A gente percebe que você é muito sensível, muito doce, é muito gostoso ouvi-la falar e vai ser um prazer ouvi-la nesta tarde. Antes de passar a palavra totalmente para você e da gente iniciar aqui com a nossa pergunta inicial, eu vou deixar os 2 recados clássicos e tradicionais, mas que eu não posso deixar de dar, que é, primeiro, com relação à interação dessa live. A nossa live fica muito mais gostosa, muito mais prazerosa com a interação de vocês, educadores que estão nos assistindo. Portanto, fiquem muito à vontade para colocar os seus comentários no chat, suas perguntas, que a gente vai trazendo nessa interação com a Bia e vai fazendo um bate-papo bem leve e bem gostoso. E também que a gente tem 10 minutos antes do término da live, nós disponibilizaremos o link de participação da avaliação, onde é preciso que vocês acessem para considerar a presença. Então, fiquem atentos nos 10 últimos minutos e 20 minutos após esse link fica disponível para que vocês possam acessar e colocar aí a presença de vocês, tá bom? Vamos lá, então, Bia, eu vou trazer aqui uma questão para você. Na verdade, quando nós olhamos para toda a programação, né, da SAP, e a gente fala todas as temáticas muito em meio ao desemparedamento da escola, né, ensino híbrido e a cultura digital, a sua ementa, né, a sua fala, a sua discussão que você vai trazer hoje sobre a importância da leitura literária como um componente curricular indissociável das práticas educacionais, me fez realmente aqui pensar e ter a certeza de que Jundiaí está realmente a caminho, né, e já caminhando a passos largos aí para uma nova era da educação. É muito importante que a gente não perca de vista, né, essas questões que você vai trazer hoje, seja qual for o tema e qual for a abordagem que a gente vai ter. Conta pra gente, Bia, como é que a leitura literária, né, em meio a tantas inovações na educação, mantém essa relevância, essa importância, desde os primeiros momentos do processo de alfabetização até o restante da vida cotidiana e social dos estudantes? Vamos lá. Uma boa pergunta, uma ótima pergunta. Renata, obrigada. E vou trazer aqui algumas reflexões, não sei se necessariamente uma resposta, né? Mas organizei aí uma apresentação também pensando nessa pergunta disparadora. E acho que sim, acho que tenho né, estava contando aqui rapidamente dessa alegria de fazer parte desse encontro e da importância que esses dias de reflexão, né, tem, porque de fato criar esse ambiente investigativo e a possibilidade também da gente começar um ano também perguntando o que eu quero investigar esse ano, né? O que eu quero saber mais,
o que me interessa me deslocar do ponto de vista das compreensões que eu tenho das minhas práticas, dos conteúdos. Então, acho que são perguntas importantes. Estive, como a Renata falou, participando da formação dos coordenadores pedagógicos em alguns momentos nos últimos anos. Foi uma experiência de muita aprendizagem, uma experiência muito afetiva também para mim. Fiz laços fortíssimos e importantes para a minha vida nesse tempo com os coordenadores pedagógicos do Infantil 1, Infantil 2 e recentemente também com o Fundamental 1. Foi uma alegria. Então, posto isso, gente, dessa satisfação enorme de estar aqui com vocês, eu vou então começar, né, pensando aí nessa pergunta boa que a Renata traz, já que é uma semana voltada para uma questão como diz o Krenak, de futurar, né, da gente pensar e projetar uma escola, uma educação que precisa dialogar com o que acontece fora dela. Por que a leitura literária está aqui? Né? Porque, em geral, a gente pensa muito, e como vocês estiveram, né, envolvidos na reflexão sobre o ensino híbrido, a questão do digital, né, o desemparedamento é uma inovação importantíssima, e a leitura, né, ela não é exatamente uma inovação, certo? Eu imagino que já faça parte aí da rotina e da vida cotidiana das escolas, né, em todos os segmentos. Mas ela está aqui, nessa semana que está em torno desses temas que são, né, temas prospectivos, temas importantíssimos da gente pensar na educação atualmente, mas também nos próximos anos. A leitura, ela mais do que nunca, ela é uma ferramenta fundamental para a gente ter uma participação social mais efetiva e mais plena. E, então, ela também precisa ser atualizada, né, no sentido da sua relevância e da importância na formação dos estudantes. E fiquei muito feliz quando o convite foi para falar de leitura numa semana que é marcada por esses temas, né, que são de uma escola em movimento, porque a leitura também está em movimento, mas ela guarda, né, a necessidade de se fazer muito presente na formação dos estudantes, não só como objeto de conhecimento, mas como ferramenta de aprendizagem. Né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Por que a gente está... Por que entrou leitura aí no meio dessa história, né? Então, vamos lá. E para falar de leitura, eu pensei muito em trazer autores, trazer bibliografias, trazer excertos de textos, porque a leitura passa muito pela experiência da leitura, né? É a experiência que a gente vive com os textos que nos ajuda, né, a nos tornar mais leitoras, né, a nos tornar, a acessar novas camadas dos textos. Então, quando me perguntam sempre qual que é a melhor condição formativa, né, na leitura, se tiver que, de fato, sintetizar e resumir em uma condição, eu poderia falar, olha, é participar de experiências leitoras. Não tem outro jeito. Não adianta a gente falar que é importante, falar que muda a vida, falar que, né, outra participação. Não adianta fazer campanhas. Tem uma participação marginal ali, tem uma participação, mas não é o central. O central é ser atravessado pela experiência da leitura. Ela não pode passar aqui na nossa frente, né? Ela tem que passar dentro da gente. Então, por isso que estou aqui dizendo isso, trouxe alguns textos e excertos, fragmentos para ler com vocês, de autores que, de alguma forma, marcaram a minha própria experiência, a história leitora, que eu gostaria de dividir também com vocês, e dizer que encontros como esse, né, que a gente tem aqui de 1h30, 1 hora, enfim, esse tempo que nós temos juntos, é um encontro em que a gente se abre para algo que a gente vai produzir aqui juntos, que não existia até há pouco, que vai existir agora, desse nosso encontro, né? E que uma das funções, além dessa abertura para as novas reflexões, provocações, eu acho que também passa pelas referências de autores, pelas atualizações bibliográficas, de pesquisas. Então, a gente sai, né, desses encontros com essas referências que não são pouca coisa, não. Eu saí de muitos encontros da minha vida conhecendo outros autores e alguns até se tornando autores muito relevantes na minha história aí de leitura.
Mas vamos lá, gente. Acho que a Renata também trouxe um ponto super importante que para mim é um valor em encontros como esse, que é o diálogo. Então, eu preparei aqui uma fala inicial, mas eu posso ser interrompida a qualquer momento, né? Então, vou tentar ficar com um olho aqui, um olho no chat, mas de qualquer forma a Renata também está aqui super nos ajudando nessa mediação importante. Eu vou, então, compartilhar com vocês, porque eu preparei aqui, né, uma apresentação e que tem esse nome poético, que não é de minha autoria, infelizmente, O Fio das Miçangas, é do Mia Couto. Já já eu vou explorar um pouquinho mais essa imagem do colar das miçangas, mas por agora eu queria trazer para vocês aqui o título, né, que ficou O Fio das Miçangas, a leitura literária, os leitores e a rede colaborativa de formação. Então, sobre o fio, né, sobre essa imagem, eu vou falar um pouquinho adiante, mas eu queria dizer para vocês que então nós vamos percorrer aí esses 3 momentos em torno da leitura. A leitura literária em si, como um campo aí de conhecimento, né, o que nos interessa, nos diz respeito. Os leitores, que visão nós temos dos nossos leitores, sejam eles bebês, crianças, adolescentes, jovens, adultos. E falar um pouquinho dessa rede colaborativa de formação. Como é que a gente consegue fazer com que uma rede, como a de educação, uma rede formada por diferentes atores, que atuam em diferentes áreas e funções, mas que todos se corresponsabilizam pela formação dos leitores lá na ponta. Como é que a gente faz isso funcionar? Então, também a ideia é trazer alguns pontos para a gente conversar. E eu falei que estava em boa companhia, né, Eduardo? Estamos aqui e com outros que vieram antes de mim para conversar com vocês, e vocês todos aqui também juntos. E aí lembrei dessa fala bonita do Riobaldo, em Grande Sertão Veredas, do grande Guimarães Rosa, em que ele diz: é junto no que sabe bem que a gente aprende o melhor. Vamos lá, vamos juntas pensar sobre a prática da leitura literária. Não tem como a gente falar sobre leitura literária, né, sobre literatura, sem trazer o nosso grande mestre Antônio Cândido, né, que é professor da USP e autor de uma obra importantíssima e de muita relevância. Mas se eu puder agora aqui nesse momento destacar uma contribuição fundamental da obra e do próprio professor, foi a defesa que ele fez da literatura como um direito humano, né? Vejam que a gente está aqui pensando na importância da leitura nesse aspecto também, no aspecto que é político, né? Nessa dimensão dos direitos. É um direito humano. Vamos pensar por quê. Eu queria trazer por que a gente tem que fazer essa defesa também do ponto de vista político e do ponto de vista de um outro espectro, que é o espectro da fabulação, né, do direito à imaginação, do direito a habitar outras terras, né, a habitar outros terrenos, né, que não o real aqui, né. Então, primeiro, eu queria falar do aspecto político, eu vou deixar aqui o slide, que tem 2 citações, mas eu vou trazer aqui outras questões também, que não exatamente o que ele traz no slide. Quando a gente fala na dimensão política da leitura e da nossa responsabilidade como educadores, como escola, de formar bons leitores, passa muito por uma afirmação que a gente pode fazer que um sistema democrático só funciona com leitores e escritores. Um sistema democrático só funciona com cidadãos que podem ler o mundo ao redor e pensar sobre ele por meio da leitura e também se expressar pela escrita. Se a gente mira uma sociedade, se a gente mira um projeto de país em que os cidadãos fazem parte, lendo criticamente o mundo ao redor, a gente precisa se responsabilizar como escola pela formação de bons leitores. Então, vejam isso, né, quando eu falo de ler criticamente, ler o mundo, imediatamente eu estou trazendo aqui Paulo Freire, né, que é nosso grande mestre e que há muito tempo deixa isso registrado na pedagogia da autonomia, por exemplo, tem ali o capítulo da reflexão sobre a prática, que é algo que a gente ainda defende muito, né, e que está aqui também. Então, é inovação nesse sentido?
Bom, não deveria, mas a gente está trazendo aqui para os dias atuais. A gente precisa colocar no centro da roda e no centro da discussão. Leitura crítica precisa aparecer agora. Para o sujeito fazer parte e para o sujeito atender, né, ele tem um dever aí compulsório de atender às novas exigências sociais, né, de formação, ele precisa ser um bom leitor e fazer essa leitura crítica, né? Quando ele escreveu, Paulo Freire, não tinham as fake news, mas agora a gente pode trazer que assim, um leitor que vai fazer parte com mais autonomia, maior autonomia da vida social, né, da sua participação política, passa também pela defesa em relação às fake news. Né? Esse é um bom leitor e esse é um bom cidadão, né? O cidadão que a gente espera formar. Então, essa dimensão política passa. O único jeito de participar socialmente com autonomia é sendo um leitor crítico, capaz de fazer uma leitura do mundo, né? E por meio da leitura. Uma outra questão ainda na dimensão política é que, por meio da leitura, eu me insiro na cultura. A leitura é que contribui para que o sujeito faça parte da cultura. E veja que a gente pode também aqui pensar que a cultura é o arroz com feijão da educação. Né? Se tem algo que é a substância da educação, é a cultura. E como é que a gente vai fazendo parte da cultura? Desde muito cedo. Pela leitura, também pela leitura, né? For pensar nos pequenininhos, quer dizer, as narrativas que a gente já oferece desde muito cedo, transmitem cultura, transmitem um legado, né, daquele povo, transmitem um legado daquela comunidade, né? Então, a dimensão política ela é importante quando a gente mira esse projeto de país que a gente tanto deseja. É importante porque é a possibilidade, né, de inserir o sujeito nas culturas do escrito e é a oportunidade de inscrever o sujeito por meio da linguagem. A gente se inscreve no mundo por meio da linguagem. Né? Então, isso é também uma boa condição que a leitura traz. A gente costuma dizer que a desigualdade começa muito cedo, né, do ponto de vista também educacional. Isso a gente pode pensar em relação à leitura, um bebê que tem oportunidade de entrar numa creche em que as educadoras, as professoras leem para ele, e um outro que não tem essa oportunidade. Isso já é uma situação desigual, não é? Porque esse que tem a oportunidade de participar de uma cultura que está sendo transmitida pelas narrativas, que tem acesso à cultura escrita e à linguagem escrita por meio das histórias. Esse é um sujeito que tem uma oportunidade diferente do outro. Então, isso é uma questão que a gente não pode naturalizar, né, como sendo... Isso é uma questão, falei há pouco lá na abertura, né, gente, que começar um ano pensando o que eu quero investigar, qual vai ser, né, eu gostaria, porque tem um tanto aí do que a gente vai aprendendo na nossa vida profissional que diz respeito a um projeto coletivo, né, eu estou fazendo um parênteses aqui, que tem um projeto que é o da escola, o projeto da rede, e esse projeto coletivo, a gente faz parte, né, e a gente busca algo como um grupo. Então, um projeto de formação, o projeto do desemparedamento, esse é um projeto institucional, é um projeto de todos vocês que estão absolutamente envolvidos e pensando como pode ser uma escola desemparedada, como é que isso pode funcionar, que melhores condições os alunos podem ter. E tem também o projeto de formação, que é o pessoal, que ele ainda está inserido no campo profissional, não estou aqui falando de hobby, né? Estou falando mesmo de algo que eu busco profissionalmente com autoformação, porque não é só a necessidade de formação, mas passa muito pelo desejo, e que eu vou buscar, porque isso me interessa saber mais e compreender um pouco mais, me deslocar em relação ao que eu sabia. Eu, por exemplo, estou, desde o ano passado, com um projeto pessoal que diz respeito a pensar uma educação antirracista. O que é uma escola antirracista? O que muda no currículo? Como é que eu reorganizo as práticas, as linguagens,
as visões epistemológicas quando eu insiro a questão racial? Isso muda alguma coisa? Esse, para mim, tem sido um projeto, né, de pessoal de formação, de autoformação. E isso, nesse projeto todo, né, nesse investimento, uma das questões que mais a gente vai pensando e se conscientizando é da naturalização de tantas coisas que a gente olha e fala, nós naturalizávamos, né? E eu estou trazendo também essa questão da gente naturalizar que uma escola pode não ter livros. A gente pode naturalizar que uma escola pode não ter professores leitores, né? A gente pode naturalizar muitas coisas. Nessa dimensão política, quando o Antônio Cândido traz essa defesa de um direito humano, é uma fala muito bonita que ele tem, que ele fala, olha, vamos cuidar, porque se a gente não oferecer essas boas condições e a literatura como uma parte da formação do sujeito, a gente vai cair numa grande injustiça social. Então, esse campo, gente, assim, fechando parênteses, né, do que eu acho também que é importante trazer da formação coletiva e da autoformação, mas trazendo aqui de novo, né, nosso campo da prática literária, a gente tem essa defesa que é do ponto de vista político, né, do que significa para a gente formar cidadãos, leitores, escritores competentes, e do que significa também, desde muito cedo, já inserir as crianças nessas práticas, também como um direito e também como uma possibilidade de uma outra experiência para as crianças, né, em relação à linguagem. E a linguagem vai nos ajudando a nos inscrevermos no mundo como um sujeito, né? A gente vai deixando de ser só o objeto de desejo dos outros para se inscrever como sujeitos. E por fim, gente, não menos importante ainda no campo político, a gente precisa pensar que a visão da leitura é a visão de que ler é compreender. Em nenhum momento aqui a gente vai falar em ler como decifrar ou como decodificar, mas desde sempre ler como compreensão. Uma compreensão, claro, de uma criança é diferente da compreensão de um adolescente ou de um adulto, mas é compreensão, né? A gente, quem teve a experiência já de ver um bebezinho, né, um bebê, vendo um livro, em que ele observa, por exemplo, uma imagem, né, de uma meia. E ele olha aquela meia que está ali, retratada na imagem, ele olha para a meia que ele tem no próprio pé, olha de novo para a imagem, né? Tem algo que ele já revela como um leitor, que é a busca de sentido, né, uma busca de compreender. Então, isso é importantíssimo para nós aqui também como uma concepção da área, né? Uma concepção de que, desde o início, nós vamos falar sobre leitura como compreensão. Agora, temos também, né, o outro campo. Então, vou aqui só para ir ajudando nessa reflexão, eu trouxe aqui essas falas lindas do Antônio Cândido, né? Então, que ele diz que nessa defesa, ele fala, a luta pelos direitos humanos abrange a luta por um estado de coisas em que todos possam ter acesso a diferentes níveis de cultura. Uma sociedade justa pressupõe o respeito dos direitos humanos e a fruição da arte e da literatura em todas as modalidades e em todos os níveis. É um direito inalienável. Essa relação, né, da leitura e da literatura com a cultura, as culturas do escrito, do ponto de vista do acesso à linguagem, e também as culturas, né, ao que se produz, né, por tantos autores de diferentes lugares. Essa ideia é muito bonita também, porque a gente está aqui nessa defesa pensando que a leitura me ajuda a construir um outro lugar no mundo, me ajuda a compreender de outra forma o mundo. Né? Eu consigo ver a realidade não só pelos meus próprios olhos, mas também pelos olhos de todos os autores que me ajudaram a ver. A leitura me ajuda a compreender um pouco mais as relações humanas, as relações existenciais, me ajuda a desenvolver um pouco mais de empatia pela dor e pela alegria humanas. Essa dimensão de que não vai salvar o mundo, né? A leitura não vai salvar o mundo, agora ela te ajuda a viver melhor, porque te ajuda a compreender um pouco mais o outro, as relações e a si mesmo.
E isso não é pouco, né? Quando a gente pensa e mira e desenha e sonha um projeto de país. Não é pouco você pensar que a gente pode ter essas outras tantas referências, né? E tantos outros livros e leituras para me ajudar a compreender um pouco mais, né? Um pouco mais a vida, um pouco mais o que eu sinto, né, a nomear um pouco os sentimentos diversos e complexos que todos nós temos. Então, conhecer pelos olhos dos autores, né, descobrir outras formas de ver a realidade, também nos possibilita construir um mundo pessoal diferente. Por isso que não salva o mundo, mas melhora muito o nosso próprio mundo. A literatura desenvolve em nós a cota de humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade e o semelhante. Bom, eu indico fortemente a leitura do Antônio Cândido e sempre trago, né, na voz dele, essas belezas que ele traz, dessa defesa e de um compromisso ético que ele sempre teve na formação de leitores, nessa defesa do direito como um direito humano, entendendo que seria uma das condições e um dos caminhos para a gente diminuir, né, o que nós temos ainda muito presente, a desigualdade também em relação à leitura. Né. Agora, aqui, né, só tem imagens aqui que eu coloquei, acho que são boas imagens para a gente, boas metáforas. Voltando, né, a importância da gente pensar que ler é compreender, atribuir sentidos, o leitor tem um papel ativo nesse processo, não podemos voltar, seria um retrocesso gigantesco a ideia de ler como decifrar, como código, né, escrita como código, isso é muito sério. Agora, tem outra questão também, né, gente, além dessa dimensão política, também tem a dimensão que é da fabulação, né, da possibilidade da gente fruir uma outra hospitalidade do mundo, como diz o Daniel Goldin, né, com uma possibilidade de habitar o terreno da imaginação. Os psicanalistas costumam dizer que a gente pode ficar um tempo sem comer ou sem beber, mas a gente não pode ficar sem sonhar. Se a gente ficar sem sonhar, a gente faz uma encrenca psíquica aí, né? Faz alguma coisa que não vai funcionar bem. E não podemos mesmo. Eu acho que tem também uma outra referência importante para nós, especialmente na pandemia, pelo menos para mim, foi alguém que eu fui atrás e parava para ouvir sempre que encontrava, foi o líder indígena da etnia Krenak, o Ailton Krenak. E ele defende, né, fervorosamente que a gente precisa preservar a capacidade de sonhar, que só criando novas narrativas é que a gente se mantém vivo, né, se mantém presente. Eu acho não só muito sábio, né, da parte dele, dentre outras coisas que ele propõe, né, e que ele defende, mas também essa dimensão das histórias, né, que nos ajuda a habitar esse outro terreno, nos ajuda a viver outras vidas sem deixar de ser a gente mesmo, né, nos ajuda a inventar mundos possíveis para a gente melhorar o nosso próprio mundo. À medida que eu tenho a chance de inventar outros, eu posso melhorar o meu. E para as crianças, as histórias narrativas também têm um caráter fundamental, porque as crianças precisam da gente para começar a sonhar, né? Ela precisa de alguém que comece sonhando com ela, para depois ela sonhar sozinha. Mas no final a gente sempre sonha em diálogo com o outro. A gente não sonha em isolamento, né? A gente sonha com o outro. E isso é também a leitura. Então, essa outra dimensão, né? Então, para pensar nesse campo aí da leitura literária, você tem essa defesa que é do ponto de vista mais político, da compreensão, da inserção na cultura, na linguagem, na inscrição da linguagem, na formação de cidadãos reflexivos, críticos, que tem a leitura como uma forma de habitar o mundo, de participar socialmente de uma forma mais efetiva. Tem essa outra dimensão, que é a dimensão de habitar o terreno da imaginação, né, de habitar a possibilidade de um campo em que me ajuda a nomear e a compreender um pouco mais aquilo que eu sinto. Eu acho que vocês já devem ter passado por isso, né? Não imagino que
Quantas vezes a gente não encontrou num livro, né, em um determinado autor, uma determinada história, né, a possibilidade de compreender um pouco o que a gente sente ou o que o outro sente, né, e a nomear. Eu sempre lembro, né, quando a gente fala da nomeação, né, da literatura também nos ajudando a nomear aquilo que se vive, que se sente, a compreender um pouco mais as relações humanas. Eu me lembro sempre de uma passagem do Harry Potter, e vocês conhecem, hein, gente? Um clássico. Eu sou uma defensora do Harry Potter, que eu adoro. O Harry Potter, bom, para quem não conhece, ele, né, o personagem principal é um trio ali de amigos e tem uma menina que é a Hermione, e a Hermione, muito forte, poderosa, guerreira, ela, em uma dos livros, tinha a questão de que não podia, rolava, né, rolava que não poderiam falar o nome do vilão, o vilão mor da história, que é o Voldemort. E aí diziam assim, olha, não pode falar o nome dele. E aí um dia ela vai lá e fala o nome dele. E aí todo mundo olha para ela com uma cara de estranhamento, assim, né, uma certa perplexidade, como assim? E aí ela reage e diz, ei, não está certo não falar, porque cada vez que a gente fala, ele perde um pouco a sua força. E eu acho isso muito sábio da Hermione. Eu também, Simone, amo Harry Potter. E olha só, sabe a Hermione falar algo que também esbarra na literatura, que é a gente encontrar as palavras para nomear aquilo que se sente, que se vive. E isso desde muito cedo. Né? Hoje a gente encontra nos livros a possibilidade, né, ontem, vou dizer isso ontem para vocês, eu li um conto chamado Angústia, do Chekhov. É um conto muito antigo e ele está num livro que chama Dama do Cachorrinho. É um livro de contos, tem vários, esse é um deles. Então, foi escrito o quê? Acho que século XIX, né? Eu nunca vi algo que falasse tão bem da angústia. Para mim, naquele momento, e que maravilha, e ler ali do jeito que ele nomeia, em que ele consegue narrar, né, a experiência da angústia. Então, a Hermione lá no Harry Potter está dizendo algo que é muito sábio, a gente precisa nomear, vai perdendo a força dentro da gente. Né? E aí, queria fazer essa defesa também das narrativas, né? Que lugar que elas ocupam, os livros, a leitura, desde a infância, a mais tenra infância, até nós na vida adulta, para ampliar esse campo do sonho, para a invenção de outros mundos, né? Para a possibilidade da experiência de viver as dores humanas, e nomeando-as, né, e entendendo-as cada vez um pouco mais. Então, os alunos aprendem muito com a leitura literária, também do ponto de vista da sua própria existência, né, e das relações que ele constrói. Temos aqui uma autora, eu pedi até depois para a gente colocar essas referências, né, mas que é a Michelle Petit. A Michelle Petit, ela escreve, né, uma pesquisadora no campo da leitura literária, eu recomendo os livros, os textos, nós temos livros aqui publicados no Brasil, e ela fala muito que a única forma, né, da gente pensar nessa entrada no mundo também da fabulação, desse outro campo, é à medida que a gente vai vivendo essa experiência. Eu falei há pouco, eu estou retomando aqui, né, a experiência de estar com o outro, né, o outro pode ser o livro, o outro pode ser um que eu leio junto o livro e que eu vou construindo sentido em diálogo com ele, né, e que vai me ajudando a habitar esse outro terreno. Né. Gosto muito da Michelle Petit, queria deixar essa indicação, que eu acho que ela vai nos ajudar bastante, ela nos ajuda a entender essa experiência da leitura, da nomeação dos sentimentos, né, e da possibilidade da gente compreender um pouco mais o que se vive, o que se tem dentro da gente. Né. Mas vamos lá. Então, eu queria terminar esse primeiro bloco lendo para vocês o Krenak, né, que eu falei sobre ele agora há pouco, e eu trouxe duas citações desse belíssimo livro, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e é um livro bem pequenininho, mas bem profundo, e ele diz o seguinte: a minha provocação sobre adiar o mundo é exatamente sempre poder contar
uma nova história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim. Suspender o céu é ampliar o nosso horizonte, não um prospectivo, mas um existencial, enriquecer as nossas subjetividades. Ixi, ele ficou cortado aqui, né? Matéria que esse tempo que nós vivemos deve consumir. Vamos pelo menos ser capazes de manter nossas subjetividades e nossas poéticas sobre a existência. É isso. Queria fechar esse primeiro bloco, né? Falo dessa defesa da dimensão política e da dimensão da imaginação, do sonho, em relação à prática da leitura literária, com essa linda citação do Krenak, né? Pensando nos efeitos subjetivos que a leitura provoca no leitor, né? Nos provoca. E a possibilidade de também viver mais poeticamente no mundo. Eu vi que a abertura que vocês fizeram da SAP, com a professora Vasti, foi com Fernando Pessoa. E eu acho que bonito pensar nisso, né? Como é que a gente pode viver mais poeticamente nesse mundo? Então, procurando essas boas leituras, né? E essas referências, esses autores, essas pessoas que vão nos ajudando a compreender um pouco mais o mundo desse outro lugar também, né? Habitando esse outro terreno. Eu falei com vocês esse projeto pessoal de uma educação antirracista, e eu acho que também em relação aos indígenas, né, aos negros, mas aqui olhando para diferentes cosmovisões que a gente vai aprendendo, né, com os nossos, esses líderes indígenas que estão atualmente, né, são tão relevantes, trazendo outras possibilidades de vida, né, de formas de viver, e especialmente essa ideia de que nós somos a natureza, né? O Vitão, a Ana Tomé veio falar também, querida, né? E tão bom ouvi-la. E acho que os nossos queridos líderes, como Krenak, o Copenaua, né? Davi Copenaua, que estão trazendo também especialmente essa ideia de que, somos natureza, não é eu e a natureza, né? Nós somos natureza. Muito bom. Vamos lá. Eu trouxe também uma outra referência aqui para dividir com vocês, de um outro autor, que é o João Carrascosa. Carrascosa, do interior de São Paulo, é um escritor contemporâneo, já tem muitos livros publicados. Ele tem um especial que chama Aos 7 e aos 40, que é um livro que fez bastante sucesso e não à toa, belíssimo, né? Bem essa relação de um sujeito que vai comparando aos 7 aos 40 anos, então é bem interessante. Eu gostei especialmente de um que chama Caderno de um Ausente, que é muito forte, muito bonito, e desse que eu trouxe aqui para dividir com vocês, que é o Catálogo de Perdas. Esse é um livro, né, assim como o nome diz, que tem uma profundidade, tem uma melancolia, mas é de uma beleza para tratar desses assuntos que é muito bacana. O Catálogo de Perdas foi feito pelo Carrascosa, com a Juliana Carrascosa, que é a esposa e a fotógrafa. Então, ela tem uma importância, uma participação fundamental nesse livro, que são as fotos, as imagens que fazem um interjogo com o texto também sim, que é um primor. Eu escolhi para ler para vocês uma pequena história que está na letra B. Então, é um catálogo, e é um catálogo alfabético. Então, vocês encontram lá as pequenas histórias com a letra A, com a letra B, com a letra C e assim por diante. São histórias muito curtas, assim, pequenas, mas muito profundas. Eu escolhi a do balão. Eu coloquei até aqui, mas eu vou ler para vocês porque ela é pequenininha, né? Vamos lá. Balão. O dia do sim, com que eu, menina pobre, tanto sonhara, chegou finalmente num sábado. Durante meses, toda vez que meu pai me levava ao Parque da Água Branca, eu lhe pedia um balão. Mas ele sempre me negava com as mesmas e, para mim, incompreensíveis palavras. Você é pequena demais. Eu não insistia como outras crianças que choravam, esperneavam e gritavam, obrigando seus pais a fazer suas vontades ou a emudecê-las com o peso das mãos. Eu apenas me entristecia e tentava me conformar com o algodão doce que ele comprava para mim. Mesmo enquanto me divertia no escorregador, no gira-gira ou no balanço, sentia-me amarrada àquele sonho, como um barbante ao futuro.
Então, num sábado, ao entrarmos no parque, eu, metida numa saia branca, já pronta para ouvir mais um não, vi meu pai se acercar do vendedor de balões e dizer: "Você cresceu, filha, pode escolher um." Foi um momento tão grande que me assustou toda. Me rasgou no rosto um sorriso, me roubou a fala e eu apenas apontei o dedo para um balão. Caminhei pelo parque, orgulhosa com meu pai, que pegou minha mão e na outra levava, igual uma princesa, o tesouro maior do meu reino. O vento fazia o balão oscilar, mover-se levemente para um lado e para o outro, e eu estava, como ele, inflada, quase a explodir de tanta felicidade. Brinquei pouco na caixa de areia, comia pipoca apressadamente e eu só queria desfilar com aquele sonho preso por uma linha ao meu dedo. Mas quando estávamos indo embora, eu vou assim só abrir aqui, gente, porque ficou pequenininho para mim, mas vamos lá, é rapidinho. Mas quando estávamos indo embora, me distraí com um cachorrinho que veio me lamber os pés. E por um descuido ao acariciá-lo, soltei sem querer o balão, que subiu lentamente para o céu. Fiquei a mirá-lo, parada, dentro de minha saia branca e de minha desilusão, murchando a cada metro que ele se afastava de mim para sempre. Aí, entendi o motivo pelo qual meu pai me negara tantas vezes o balão, para não enfrentar cedo demais a minha primeira perda, porque depois não haveria outra saída. E não há, senão aceitar todas as outras que numa sequência inclemente virão. O dia do sim foi também o dia do maior não que eu experimentei. Oi, mas não é lindo, gente? Não é lindo? Eu acho uma beleza essa possibilidade de colocar em palavras tão bem escolhidas, né, numa narrativa ali tão curta, mas tão bem lindo, né, Ana Cláudia, assim, também acho tão bem construído. E para falar de perdas, né, para falar daquilo que a gente experimenta cedo. Então, acho que o Carrascosa é outro autor, gente, que vale a pena conhecer. E vamos lá, vamos falar então, já que a gente entrou no campo para defender a leitura, né, por tantas dimensões aí diferentes, a gente vai entrar para falar um pouco dos leitores. Como é que a gente vê os nossos leitores? O que a gente escolhe para ler para os nossos leitores? Quem são eles? Esse é um ponto também fundamental, porque a visão que a gente tem dos nossos alunos, ela é uma condição para que, né, para a forma como a gente pensa a interação e as experiências leitoras. Se eu entendo que as crianças não têm condições, né, de interagir ou de lidar com sentimentos e com as complexidades que a gente tem na nossa vida, eu faço determinadas escolhas. Forma como a gente vê, por isso que a gente fala que a visão da criança, a concepção de criança é tão importante, porque ela define aquilo que eu escolho para ler, como eu faço a leitura, os autores, né? Então, se a gente está mirando lá na ponta, né, quando a gente pensa num aluno egresso, que é crítico, reflexivo, leitor, né, que, como dizia também o Paulo Freire, que eu acho muito boa essa dele, que ele dizia assim, um bom leitor é um mau consumidor, né, se é nesse sentido de que é um leitor, a gente está mirando esse lá na ponta, que história que a gente tem que construir de formação desde muito cedo, né? É um leitor que desde muito cedo pode interagir, pode vivenciar e participar de experiências leitoras que tratam dos temas diversos, porque ele nasceu, ele já tem na sua essência e já na sua constituição as idiosincrasias humanas, as contradições humanas, né? Já tem os sentimentos, as violências internas, as tensões, né? Já passa por isso. Isso não quer dizer que a gente vai escolher o mesmo livro para os adolescentes e para as crianças. Isso quer dizer que, ao escolher, a gente também considera, a gente considera como um dos critérios que as crianças não estão, como dizia Graciela Montes, num curral da infância. É muito forte, né, essa palavra, mas ela fala dessa ideia de uma infância em que a gente coloca uma inocência, né, uma tal inocência
que a gente não pode ler para as crianças nada relacionado às maldades, aos sentimentos difíceis, né? Então, eu queria explorar um pouco esse ponto. Não existe por aí uma falsa ideia. Desculpa, eu vi agora o pedido, né? O Paula, ele é do catálogo de perdas. Eu coloquei posso até voltar rapidinho só para mostrar, deixar a capa do livro. Esse é o livro que tem a história do balão. Na letra C, também vou fazer uma propaganda, tem uma outra história que chama Chá de Camomila. Eu fiquei em dúvida se eu lia balão ou chá de camomila, que é uma beleza. Assim. Acho que tem 10 linhas a história. Duvido não chorar. 10 linhas e duvido não chorar, porque é uma incrível como a Ascosa consegue escolher as melhores palavras, de jeito de construir o texto e a história, enfim, falar de sentimentos que a gente identifica na mesma hora. Mas vamos lá, queria voltar aqui, estava trazendo uma ideia corrente em relação à leitura, especialmente para os leitores mais jovens, mas também adolescentes, de que a gente não pode ler livros que, de alguma forma, abordam violências, que abordam a maldade, né? É uma falsa ideia, né, gente? É uma falsa ideia que está ainda muito corrente. Uma ideia de que, assim, se fosse isso, né, basta não ler, só ler livros sobre virtudes e de bondade, que a gente não vai ter maldade no mundo. Não é, isso sim é uma leitura muito ingênua e esquisita, né? Porque no final o que a gente sabe é que nós nascemos já vivendo idiosincrasias e contradições e que esses sentimentos estão presentes em todos nós. E que as violências, elas estão na vida. E que bom que existem as narrativas, os livros e que existe o campo simbólico para a gente poder encontrar um espaço e um campo para tentar entender um pouco mais, compreender, nomear, elaborar. A violência está na vida. Que bom que que as histórias são criadas para conseguir tratá-las, né, de uma forma, narrá-las de uma forma que a gente tenha esse espaço, essa oportunidade de elaborá-las, de compreendê-las e, como dizia Hermione, né, de diminuí-las dentro da gente, porque elas também estão dentro da gente, né, e vai diminuindo dentro da gente à medida que a gente encontra esse campo simbólico, né? O Ilan Breman, que acho que esteve aqui também já, né, em algum momento, gosto bastante dele, autor de muitos livros infantis, ele usa essa expressão que eu acho muito feliz, que é da imunidade simbólica, né? Da gente encontrar nas histórias, encontrar nas narrativas esse campo né, poder criar e construir essa imunidade simbólica. É disso que se trata, abrir a barriga do lobo, costurar a barriga do lobo, essa violência que está ali colocada é um espaço que se abre para as crianças elaborarem e entenderem um pouco mais a violência que ela também tem dentro dela e que ela também observa nas relações. Então, esse é é oportunidade. Os jogos vorazes, que eu me lembro uma época que não queriam que os adolescentes lessem, mesmo os Dráculas, os vampiros, não sei o quê, tem ali algo que tem uma violência, mas que ele precisa viver ali para não viver para conseguir lidar com a violência da vida. Vive simbolicamente para poder construir mais recursos e viver fora dali, né? E viver e ter mais condições de lidar com tudo isso. Então, essa visão de criança, ela é muito importante da gente pensar, porque é a visão de um leitor. A gente pode mirar um leitor potente, e aí quando a gente vai escolher os livros, né, a gente está pensando nesse leitor que vai conseguir, né, que tem condições de lidar com os diversos sentimentos e as complexidades das relações existenciais humanas, as dores humanas, né? E não necessariamente, quer dizer, um livro que aborda separação, o luto, a morte, né? Que são dores presentes, não vai provocar nele, não é que o livro é que vai fazer com que ele se torne uma pessoa, né, ou mais violenta, ou mais triste, não é isso, gente. O livro, ainda bem que existe a história, para ele poder encontrar um campo que ajuda a nomear,
né? Olha só, o Carrascosa nos ajuda a entender um pouco mais esse sentimento que todo mundo teve de perder alguma coisa ali na infância. Então, e aquela melancolia presente no texto, ela se alia a uma melancolia que está na gente, mas que é no lugar do sentido, da construção de um sentido, né? De assentar aquilo internamente num lugar melhor. Então, acho bem importante. Eu queria trazer também, em relação a essa visão de criança, um autor que eu descobri recentemente, queria falar com vocês, mas eu só pus antes esse slide aqui, coloquei para a gente ver, que é essa síntese, né, de que leitor que é esse que a gente está mirando, né, é a visão, é um leitor integrado em uma sociedade alfabetizada e com grande influência dos meios audiovisuais, então um leitor atual, contemporâneo, né, que faz parte desse mundo, que está absolutamente atento ao que se passa, né, no entorno dele, qualquer que seja a idade, é um leitor que ele lê, ele escuta, ele olha, né? É um leitor que ele tem capacidade de lidar com os vários textos que circulam socialmente, um leitor que a gente costuma, né, falar, quem fala isso, na verdade, quem me ajudou a compreender mais essa ideia foi a Cecília Bajur, também está na relação dos autores, que acho que daqui a pouco a gente coloca aqui. A Cecília Bajur, ela fala de algo importante assim nessa visão de um leitor, que é um leitor que é capaz de preencher os vazios dos livros, que é capaz de lidar com os não ditos dos livros. É bonito isso, né? É pensar assim, olha que potência, se a gente pensar que desde muito cedo, desde bebê, as crianças participam de histórias lidas, né, de contação de histórias, estão ali vivendo e participando dessas situações, elas vão conseguindo desenvolver, né, cada vez mais recursos para poder atribuir sentido ao que não está dito, a preencher os vazios, a ocupar os silêncios, né, a fazer esse interjogo que a gente fala entre texto e imagem para conseguir ampliar e expandir o sentido. Uma criança, gente, que consegue desde muito cedo a compreender as metáforas poéticas e vivenciar as surpresas das metáforas poéticas, né? Livros que tenham metáforas, que tenham boas imagens, que tenham boas ilustrações, né? A gente tem que fugir daquelas histórias insípidas, que são encomendas pedagógicas, aquelas histórias com uma linguagem simplificada, porque essas histórias têm uma criança por trás. Eles estão mirando e estão vendo uma criança que não é que a gente está vendo, estão vendo aquela criança do curral, aquela criança de vidro, aquela criança que não vive como um sujeito intelectualmente ativo, né, mas que é privado, né, que está sendo visto e concebido como um sujeito que é incapaz, né, ele despotencializa a criança. Então, esses livros precisam ser evitados, porque essa ideia de que se eu só escolho ler bondade, eu vou fazer vou melhorar o mundo, não é uma falsa ideia. A gente melhora o mundo se a gente der, ou se a gente puder oferecer e der oportunidade para conhecerem o maior número possível de boas histórias que lidem com todas as grandes questões humanas, com as grandes das relações existenciais, né, expandindo os significados e não restringindo, né, e privando de vivenciar isso. Ouvir música do Chico Buarque, que usa tantas metáforas, quando a gente ouve algumas metáforas, para a gente expande o sentido, né? É outra coisa que você começa a compreender, falar, nossa, a gente poderia pensar em saudade com essa, né? O quarto do filho que já morreu, né? Tem uma música que fala do quarto, ver o filho do quarto já morreu, que é coisa mais, né, triste e profunda, é muito triste, mas é uma coisa assim, olha como ele expande o sentido. Então, é disso que a gente está falando. A gente está aqui falando de um leitor muito potente. Então, esse leitor potente precisa de uma escola resiliente, um professor potente que também escolhe, né, faz escolhas para leituras que tragam as grandes questões da vida, né? Mas eu ia falar, antes de ler aqui o Gabriel Garcia Marques e, de novo, o Carrascosa, de um livro que eu também pedi para colocarem aqui na lista, a Sil, né, Sil, querida, que vai colocar, é esse aqui, ó.
Porque a gente fala, né, sobre essa história do curral da infância e da gente falar de uma criança muito inocente e tal. Claro, né, gente, aqui eu nem precisava falar sobre isso, porque eu sei que todo mundo aqui já acionou o bom senso, ninguém tá... tem uma questão do critério da idade, né, mas não é isso, é a idade junto com qualidade que é produzida para aquela idade, que qualidade literária e qualidade de livro infantil para aquela idade. É diferente da gente pensar, né, em não ler nada que trata de questões maiores. E aí eu descobri esse autor recentemente, ele já existe há muito tempo, eu que só fui conhecê-lo há pouco, infelizmente. Ele chama Perry Nodelman, mas vai vir aí na relação dos autores, tá? O livro chama Somos Mesmos Todos Sensores. É um livro recente, ele foi publicado pela editora da Emília, que é sua colaboradora, né, a revista Emília, que é um lugar bem bacana, eu acho, inclusive para um site, né, para encontrar muitas referências. Mas eu queria ler um trechinho para vocês sobre isso, ainda nesse campo aqui, para a gente falar dos leitores. Olha que bonito. Então, as crianças deveriam ser inocentes? Sim, óbvia e idealmente. Inocentes das experiências reais de fome, de causa emocional, de exploração por maníacos sexuais e adultos propensos à violência. Não tenho nenhuma intenção de defender que a fome e a exploração lhes façam bem, eles não fazem bem aos seres humanos. Por outro lado, defendo sim que a consciência de sua existência faz bem aos seres humanos, inclusive às crianças. Se você tem consciência de algo, pode até pensar sobre isso sem nunca ter que realmente experimentá-lo. E pensar sobre o mal, com certeza, é a nossa melhor defesa contra ele. Muito bom, né? Porque é isso, né, gente? Elas precisam ser inocentes a essas experiências reais. Essa sim, a gente tem que proteger fervorosamente, com toda a nossa força, é a defesa, né, da infância nos seus direitos mais importantes. Agora, a condição de existência e a consciência, né, condição de consciência de existência, como disse uma vez a Adélia Prado, é importantíssimo para a gente até se defender, né, do que temos por aí. Então, pensando nesse leitor potente, né, nesse leitor que é o nosso sujeito intelectualmente ativo, sujeito da própria aprendizagem, nós vamos passar para o terceiro campo aqui da nossa conversa, que é sobre a rede colaborativa. Mas antes eu queria trazer, então, duas lindas citações de dois outros, do Gabriel Garcia Marques, que é um outro autor que eu sempre costumo inserir de alguma forma, porque ele escreveu um dos romances da minha vida, que é Os 100 Anos de Solidão. Acho que vocês vão concordar, alguns vão concordar aqui que a história dos Aurelianos é um clássico, né? E o Gabriel Garcia Marques diz: a vida não é o que a gente viveu, mas é como a gente lembra e pode narrar. Eu acho tão bonito isso, porque no final é isso mesmo, né, gente? O que é que existe? Existem nossas, né, as nossas narrativas, aquilo que a gente pode contar para os outros. É isso que a gente pode, né? É isso que existe tão presente em todos nós. E o Carrascosa, de novo, que ele diz que é a tua história que te dará a medida de estar no mundo. Isso também é interessante, porque a minha história, né, hoje é uma história muito marcada pelas minhas leituras. Ter lido ontem Angústia, esse conto do Tchekov, de algum jeito mexeu comigo para eu estar aqui com vocês. De alguma forma, né, reorganiza, redimensiona minha compreensão. Isso é uma forma de eu estar aqui hoje com vocês, nesse momento, nessa posição, né? Então, eu acho que essa é bem bonita. E ainda, antes de entrar no nosso terceiro e último bloco, eu queria trazer mais uma referência, né? A gente está falando de leitura, a gente tem que vivenciar aqui boas experiências leitoras, porque outra coisa que a gente escuta... Ah, que bonito, Betânia. Obrigada, e muito bom te encontrar aqui. Coisa boa. Perdi até aqui. Ia falar da... lembrei. Que é o seguinte, a gente também escuta, né? Não sei se vocês vão identificar o que eu vou falar,
não raramente, de que a gente, pode ser que não dê tempo de ler. Pode ser que hoje não dê tempo de ler para as crianças, em encontros de formação, às vezes acho que hoje não vai dar tempo de ler, hoje tem muita coisa na pauta, hoje o dia na rotina com as crianças está muito puxado, não dá tempo, gente, não pode. E é esse o lugar que a gente precisa pensar em relação à leitura, porque a única forma de formar bons leitores é oferecendo experiências leitoras, e isso para toda a escolaridade, porque também é outra marca da escola, assim, a criança passou a ser um leitor que consegue ler por si, não se lê mais junto. Também está errado. Está errado porque a gente só vai fazer, a leitura só vai fazendo parte da nossa vida, ainda mais pensando em muitos alunos que nós temos, em que a leitura não faz parte da casa, se dentro da escola tiver a leitura, mas muito presente. E é lendo sozinho, é lendo o livro que escolhe na biblioteca, é ouvindo o colega falar do livro que ele escolheu, é lendo junto com a professora, é lendo em capítulos, são muitas modalidades de leitura. Que lugar, que espaço, que tempo que a gente tem dedicado para a leitura? Essa é uma questão super importante que eu queria deixar como uma provocação. Se ficar nessa história de que hoje não deu tempo, ou esticar a mão e pegar qualquer coisa para a gente ler o que estiver mais próximo, a gente não vai formar bons leitores. E aí eu já vou entrar na história da rede colaborativa de formação, mas eu queria antes ler essa beleza do Torto Arado, né, um trechinho, claro. O Itamar Vieira Júnior, um autor baiano, premiado, né, um prêmio importantíssimo de Portugal, daí que ele conseguiu, né, ter mais visibilidade aqui, depois desse prêmio que ele ganhou lá, mas de qualquer forma, que bom que a gente teve acesso a essa alegria que é a história, né, do Torto Arado, pela voz de 3 mulheres, e, bom, não posso falar, terceira, duas mulheres, terceira é uma surpresa, dá spoiler. Eu peguei esse trechinho porque, de algum jeito, esbarra no nosso trabalho em escola, né, gente? Eu, quando li sobre esse trecho, pensei, é isso, né? É isso, a questão da construção dos sentidos. E que escola mais próxima ou menos próxima que a gente está, né, oferecendo. A Arabelle mexeu comigo, tinha que parar para refletir o tempo todo. Para mim também, para mim também. E ele, né, ouvir o Itamar também foi uma experiência muito boa para mim, no Roda Viva, ele teve em outras entrevistas, acho ele uma figura importantíssima, é o que ele traz também na luta antirracista, que tem sido, como eu falei para vocês, uma questão que eu estou engatinhando, mas eu não vou, agora é sem volta, só vale a pena viver agora se for esse mundo na defesa e na luta pelo antirracismo. Vamos lá. Com Zeca Chapéu Grande, me embrenhava pela mata nos caminhos de ida e volta e aprendia sobre as ervas e raízes. Aprendia sobre as nuvens, quando haveria ou não chuva, sobre as mudanças secretas que o céu e a terra viviam. Aprendia que tudo estava em movimento, bem diferente das coisas sem vida que a professora mostrava em suas aulas. Meu pai olhava para mim e dizia: "O vento não sopra, ele é a própria viração." E tudo aquilo fazia sentido. Se o ar não se movimenta, não tem vento. Se a gente não se movimenta, não tem vida. Ele tentava me ensinar. Atento ao movimento dos animais, dos insetos, das plantas, alumbrava meu horizonte quando me fazia sentir no corpo as lições que a natureza havia lhe dado. Meu pai não tinha letra, nem matemática, mas conhecia as fases da lua. Sabia que na lua cheia se planta quase tudo, que mandioca, banana e frutas gostam de plantio na lua nova, que na lua minguante não se planta nada, só se faz capina e coivara. Sabia que para um pé crescer forte tinha que se fazer a limpeza todos os dias, para que não surgisse praga. Precisava apurar ao redor do caule de qualquer planta, fazendo montículos de terra. Precisava aguar da mesma forma para que crescesse forte. Meu pai, quando encontrava um problema na roça, se deitava sobre a terra com o ouvido voltado para o seu interior, para decidir o que usar, o que fazer, onde avançar, onde recuar, como um médico à procura do coração. Lindo. Essa parte aqui do sentido, né? Eu acho que fala um pouco com a gente, com essa nossa busca permanente, né? Busca de
de que se conecte, né, que mobilize o interesse do outro, de que o outro, né, passa cada vez mais a desenvolver uma motivação intrínseca por estar ali conosco na escola, né, presente, vivendo aquele ambiente junto conosco de aprendizagem. E nesse caso não era, né, que ela traz e narra uma escola muito distante, eu conseguia entender um pouco mais com o pai, né, que contava essas histórias ali que faziam tanto sentido para ela. E aí vamos seguindo, gente, para o nosso último bloco, que é da rede colaborativa de formação, que diz respeito a isso que a gente falava agora há pouco, nessa questão de que espaço que a leitura ocupa. A gente está aqui nessa defesa, ó, não tem outro jeito, para formar leitores precisa passar pela experiência da leitura. Para a gente formar bons leitores, nós precisamos reconhecer o valor da leitura na nossa vida. Não necessariamente nós todos que estamos aqui temos uma boa relação com a leitura, mas isso é a generosidade, a beleza, né, e a generosidade que esse processo de formação nos traz. É sempre possível redimensionar nossa relação com a leitura. Se hoje eu me distraio, eu não consigo pegar um livro, a gente tem muitos apelos, né? A gente nunca viveu com tantos apelos, é uma atenção muito dividida, muito dispersa, né? Eu, durante bastante tempo, dei aula em pós-graduação e o que eu via com muita frequência, o que eu reconheço também na minha vida pessoal, é perguntar, e aí, conseguiram ler? E a resposta era, dei uma lida. Né? O que é dar uma lida, né, num texto? O que é ler, de fato? Que camadas que a gente quer acessar? Eu vou conseguir acessar sozinha? Acho que não, eu preciso de ajuda para acessar. Quem vai me ajudar? Né? Com quem que eu vou fazer isso? Então, essa questão da gente refletir, né, e voltar aí da história da consciência, que o Perry Nodelman fala também para a gente, né, da consciência do que a gente vem propondo, eu acho que é uma provocação também. A gente tem lido juntos? É possível fazer uma roda de leitura uma vez por mês? É possível a gente fazer isso entre os educadores? É possível com as crianças ler todos os dias? Todos os dias? Em todos os encontros de formação, ter uma leitura? Antes de qualquer momento de férias, a gente fazer a roda do que a gente pode indicar, e quando a gente volta de férias, a gente fazer de novo uma roda para a gente circular aquilo que se leu, o que se indica. É um pouco essa vida, né, que a gente precisa pensar em relação à leitura, a vida leitora, de experiências leitoras. Passa muito por isso. Renata, quer... Oi, Bia. É que você entrou agora nessa questão, e tem uma questão aqui da Laís Frois, que está aqui latente, eu estava aguardando para o momento ideal para te fazer, que eu acho que muito bacana, que talvez desencadeie exatamente isso que vai ser tratado. Ela fala, Bia, pensando no papel da escola, no caráter político e de direito humano, quais seriam os primeiros passos para que a escola construa um planejamento que contemple uma progressão leitora? Por onde começar? Laís, eu conheço a Laís, querida. Que bom que você está aqui. A Laís é super formadora é super leitora e super formadora. Ela poderia responder muito bem essa pergunta. Mas eu gostei de tê-la aqui fazendo. Muito bom. Pois com essa progressão, né, da leitura, a gente precisa falar então de um currículo de leitura. Acho que tem dois campos, assim. Vou entrar na questão da Laís, mas antes de entrar na questão da Laís, só para dizer assim, o que eu estou chamando de rede colaborativa de formação, eu sei que a gente está terminando, né? Então eu só preciso de novo colocar, só para eu trazer o campo, e aí depois eu já volto para a questão que é bem importante. Vamos falar então da rede colaborativa, gente, que é esse último campo e que traz também a história da progressão da leitura. E aí eu estou aqui voltando para a história do Fio das Miçangas, que deu nome, né? Peguei emprestado o Fio das Miçangas para o título dessa conversa,
E ele está aqui na epígrafe dessa beleza, desse livro de contos do Mia Couto, autor moçambicano, por isso que tem uma diferença na grafia de miçanga, né? O miçanga no português de Moçambique é com 2 S's, a nossa é com C cedilha, então, mas aqui, né, o que ele traz nessa epígrafe? A miçanga todos a veem, ninguém nota o fio que em colar vistoso vai compondo as miçangas. E eu, quando li essa epígrafe, e fiquei, na mesma hora, assim, impressionada com a precisão que ela traz de uma imagem que a gente pode ter com uma rede colaborativa de formação, que é esse fio, não é? Esse fio que sustenta e que faz brilhar as miçangas. É disso que se trata, é pensar numa rede em que todos, embora atuando em lugares profissionais diferentes, com atribuições diferentes, todos se vendo como corresponsáveis pela qualidade da aprendizagem e da formação dos alunos. Quem está ali dentro da secretaria, atuando como uma equipe técnica, né, fazendo essa circular a formação, pensando, construindo demandas de formação, quem está lá na sala de aula com as crianças, todos de alguma forma, né, precisam se responsabilizar e se corresponsabilizar. E a gente vai compondo esse fio que é invisível, né? Não é para. Ele não precisa, mas ele existe e ele é forte, né? E ele vai sustentando as ações. Então, a ideia de uma rede colaborativa é essa do quem forma quem, né? Da gente pensar quem está lá na sala de aula tem os seus pares na escola, mas tem uma coordenação, tem uma direção, e a direção e a coordenação tem uma equipe técnica na secretaria que vai apoiando as suas ações, e a gente vai construindo uma cultura colaborativa real, né? Desse contato mais profundo e permanente que precisa acontecer no dia a dia, no cotidiano da escola. E eu estou trazendo essa imagem mais genérica, mas para chegar na leitura. Então, a leitura, para chegar lá na ponta, ela tem que estar com os professores, né? Não tem como a gente falar para o outro que precisa ler se a gente não consegue atribuir nenhum sentido naquela prática, né? Está distante de nós. A gente quer promover rodas boas de leitura, então vamos promover entre os adultos boas rodas de leitura e falar sobre os livros e tentar, de fato, acessar essas camadas mais profundas, né? Porque eu construo sentido em diálogo com o outro, eu preciso dos outros. Não dá para a gente sonhar isoladamente, né? A gente não tem carreira solo, né, gente? Tem que voar em caravana, a gente tem que voar junto. E então essa é a ideia das redes colaborativas, essa baliza, né, para ações formativas e em espaços sempre, né, de participação democrática, das relações mais horizontalizadas, né, embora em lugares diferentes, mas relações mais horizontalizadas, por isso a corresponsabilidade. Então, acho que daí para pensar no currículo, na progressão, né? Então a gente está partindo dessa premissa, desse pressuposto de uma rede que se articula como uma cadeia distributiva de formação. Tem uma questão que a gente não pode esquecer, né? E que isso eu queria trazer também, que a gente tem um olhar muito mais generoso para a aprendizagem das crianças e dos alunos do que nossa, né, e do que dos professores, coordenadores, de todos nós educadores, porque a gente sempre vê como quase uma obrigação política, que a gente já devia saber, mas a gente precisa lembrar que a gente está em processo permanente de formação e se colocar nesse lugar também, né? Que bom, vamos lá, estamos em obras, e a gente, como dizia também o Riobaldo no Grande Sertão Veredas, que é uma obra, um livro fundamental na minha vida, né? E o Riobaldo diz que perder-se no Grande Sertão é tão importante quanto acertar o caminho. A gente se perde um pouco. Agora, a gente se perde quando as crianças se perdem, né? E a gente acha que faz parte do processo de aprendizagem, né? A gente fala muito, olha, o erro faz parte do processo de aprendizagem, o erro é alavanca para compreensões mais profundas. São coisas que a gente costuma dizer. E para nós também. Pode ser que a gente, nesse momento, não se reconheça como leitoras, que a gente se perde um pouco aí no caminho. Mas a gente precisa identificar, né, no nosso grupo, na nossa rede, como é que a gente pode, de fato, entender que nos perdemos temporariamente, mas que isso vai nos ajudar a alavancar compreensões mais profundas. Quem que vai nos ajudar, né? É uma provocação, é uma reflexão. Sozinho a gente não vai conseguir, mas a gente tem os pares, tem as pessoas que trabalham conosco, tem aquele grupo, tem o que eu vou investir em autoformação, que é aquele que a gente, né, falei no começo,
tem o do grupo, mas tem aquele que passa também pelo meu desejo, não só pela necessidade daquela atuação profissional naquele coletivo. Então, agora, para a gente pensar nessa formação dos leitores, eu defendo muito um currículo de leitura, um currículo em que esteja ali colocada todas as nossas intenções, porque um currículo, ele é um RG, né? Ele é um RG nosso, assim, tem uma identidade ali que a gente coloca, ele coloca nossas intenções. Quais são as nossas intenções como rede em relação à formação de leitores? Aí, Laís, se a gente tiver um currículo em que a gente compartilha nossas melhores intenções de formação, é o espaço e a possibilidade da gente ir fazendo essa progressão dos conteúdos, né, do ponto de vista da diversidade textual, literária, né, do ponto de vista das modalidades de leitura. Então, eu acho que seria um caminho a produção de um currículo, né, de leitura, e aí você lá, professora do 5º ano, tem ali num currículo previsto como uma intenção, e é sempre uma intenção, né? Claro que você tem que olhar, um currículo também é uma representação genérica da série, de idade, né, de progressão escolar. Você, professora, diante do seu grupo real de alunos, tem condições de falar o que esses alunos precisam nesse momento, né? O que eu posso oferecer para eles, que já conhecem esses autores, então acho que é melhor a gente seguir um outro autor, aprofundar ou em outro gênero, né? Acho que pode ser um caminho. Bom, gente, eu vou terminando aqui, tá bom, Rê? Eu vou ler só, eu trouxe mais uns trechinhos aqui, a gente tem que terminar com leitura e com outras indicações, mas eu não queria deixar de falar dos 3 campos. Fique à vontade, a gente tem alguns minutinhos ainda, fique à vontade. Então tá bom, eu fiquei preocupada, posso ir? Você me fala, então. Pode fazer sua leitura que a gente está ansioso. Então tá bom. Bom, gente, eu trouxe então um trecho de um outro livro que eu gosto bastante, que é O Filho de Mil Homens, do Walter Ugumãe. Walter Ugumãe é um escritor angolano, mas que mora há muito tempo em Portugal e publica aqui no Brasil também há bastante tempo. Vale a pena conhecê-lo, os livros e ele, porque ele também é uma pessoa interessantíssima, ouvi-lo, né, falar sobre cultura, falar sobre os livros, ele é divertido, enfim, eu sou bem fã. Dos livros que eu li, O Filho de Mil Homens, acho que entrou como meu preferido, e eu trouxe essa beleza também de citação, em que ele acho que traz essa dimensão do coletivo, né, que a gente fala tanto da aldeia, né, de que é preciso de toda uma aldeia para educar uma criança, né, esse ditado bonito também, e ele fala de uma outra forma, que eu acho lindo, que é assim: todos nascemos filhos de... Desculpa, de novo. Todos nascemos filhos de 1000 pais e de mais 1000 mães. E a solidão é, sobretudo, a incapacidade de ver qualquer pessoa como nos pertencendo, para que nos pertença de verdade e se gere um cuidado mútuo. Como se os nossos 1000 pais e mais as nossas 1000 mães coincidissem em parte como se fôssemos por aí, irmãs, irmãos uns dos outros. Somos o resultado de tanta gente, de tanta história, tão grandes sonhos que vão passando de pessoa a pessoa que nunca estaremos sós. Eu acho lindo o fato de pensar, né, nessa transmissão geracional de cultura, acho isso lindo, e isso é um atributo das narrativas, e acho lindo pensar nesse cuidado mútuo, nessa ideia de que nunca estaremos sós, né? Acho pensar no resultado somos resultado de tanta gente, muito bonito. Oi, Rê. Pode falar você. Então, tá bom. Bom, tenho aqui mais uma, aí entra no meu hall de leituras mais recentes, né? Um pouco no que das leituras de autores negros e autoras negras. Então, além de Bell Hooks, que também foi uma autora que eu li o ano passado, a Conceição Evaristo, eu não tinha lido ainda, e foi uma descoberta, né, para mim. Imagina, existe há tanto tempo e publicando coisas tão maravilhosas. E a Carolina Maria de Jesus, né, que tem inclusive uma exposição belíssima dela no Instituto Moreira Salles, vale a pena, e também da Clarice Lispector.
A Carolina Maria de Jesus escreveu Quartos de Despejo na década de 50, é um diário, e é uma história, enfim, embora muito triste, né? Porque tem ali, acho que a personagem principal do diário dela é a fome, então essa é uma tristeza muito grande, porque a gente lê um livro, né, que foi ali publicado há 70 anos e está tão presente ainda, né? Enfim, essa realidade. Agora, a Carolina, ela vale muito a pena conhecer, não só pela força, pela história, pelo momento político, né, pela força política, mas também pela escrita e pela capacidade poética. Assim, é lindo demais. Também, como eu falava há pouco, né, da escolha do Carrascosa para as palavras, eu digo isso também da Carolina Maria de Jesus. E nesse trechinho, olha que beleza. Ela, privada de tantos direitos, traz aqui a professora. Seria uma deslealdade da minha parte não revelar que meu amor pela literatura foi me incutido por minha professora, Dona Lanita Salvina, que aconselhava-me para eu ler e escrever tudo que surgisse na minha mente e consultasse o dicionário quando ignorasse a origem de uma palavra, que as pessoas instruídas vivem com mais facilidade. Quando eu li esse trecho no livro, né, eu achei uma maravilha, né? Olha a nossa responsabilidade, né, gente, como escola, as marcas que nós podemos fazer, as melhores marcas que a gente pode fazer nos nossos alunos, né? Marcas como essa, por exemplo, uma mulher, né, privada de todos os tantos direitos básicos e primordiais, mas que guardou dentro dela, né, essa marca da professora e que foi, de certa forma, aquilo que a salvou, né? E aí, gente, tem essa do Paulo Leminski, né, do Toda a Poesia, que agora um pouco de poesia também, e ele diz o seguinte: passe a noite, passe a peste, passe o verão, passe o inverno, passe a guerra e passe a paz. Passe o que nasce, passe o que nem, passe o que faz, passe o que faça. Que tudo passe e passe muito bem. Ele escreveu bem antes de pandemia, Paulo Leminski morreu, né, já faz algum tempo, e no meio aí da pandemia eu lembrava do passe a noite, passe a peste, passe o verão, e que tudo passe e passe bem, gente. E por fim, essas indicações, que eu acho que são lugares que têm produzido bons materiais, né, sobre a prática da leitura literária, sobre formação de leitores, o Jornal Rascunho, um jornal super interessante, a revista Emília, da qual também sou colaboradora, a Taba, que tem uma parte que é pública, uma parte que entra mais como assinatura, e o Lugar de Ler, que é um lugar maravilhoso de rodas de leitura, de podcast. Eu estou ouvindo a minha fala, estou ouvindo a minha voz. Exato. Acho que é isso. Agora terminei, Renata. Mas que pena, estava todo mundo aqui feliz de te ouvir, está todo mundo acompanhando. Olha, Bia, o chat foi desde muitos elogios, muitas conversas, até indicações de vários livros. Você não sabe que ficou aqui fervilhando, aí todo mundo um indicando livros para o outro, debates mesmo, algumas reflexões, assim, algumas inspirações que foram surgindo ali. Então, assim, realmente foi um chat muito interativo. Muito ativo, que muito bom. ativo. Ai, que bom, que vai acionando, né? Assim, isso é bom, isso é ótimo. Coisa Exatamente. boa. Feliz. É a inspiração aí que a sua fala proporcionou através dessas reflexões, assim, muito bacana mesmo. A gente tem um minutinho, eu vou trazer uma pergunta e depois a gente já fecha, tudo bem? Acho que ela é rápida, mas a Sheila colocou lá um pouquinho antes, a Sheila Padilha, ela fala assim: para o adulto, você tem alguma indicação literária sobre luto? Algo que alimente a alma? Olha, de imediato, tem dois. Esse que eu falei, que eu li ontem, eu acho que sim, ele chama Angústia, o nome do conto. Talvez encontre no Google. É um conto de 4 páginas, 4, 5 páginas, que é do Chekhov, que é um autor russo. E eu tenho o livro que chama Dama do Cachorrinho, que é um livro de muitos contos, e dentre eles o Angústia. Mas tem um livro da Chimamanda, e eu acho que é outra autora importante da gente falar aqui, a Chimamanda e a Djamila. A Djamila Ribeiro escreveu agora o Cartas para Minha Avó,
Não é exatamente luto, né? Mas eu acho que eu não li Cartas para Minha Avó, não li, eu ouvi falar sobre muito bem. O da Chimamanda, peraí, Chimamanda, o nome do livro, Notas sobre Luto. Notas sobre o luto. Ela perdeu o pai e a mãe, e a Chimamanda é nigeriana, né, uma escritora nigeriana incrível, assim, ela ficou muito conhecida por um livro que era o Perigo da História Única, Perigo de uma História Única. Depois ela escreveu Americana, né, com H no final, Para Educar Crianças Feministas, ela esteve no Roda Viva o ano passado, com uma bancada só de mulheres, foi muito bacana, e de mulheres negras, né, se eu não me engano, todas negras, que foi... Ela escreveu Notas sobre o Luto, e tem um outro de uma autora também, que é a Noemi Jaffe. A Noemi Jaffe é uma autora aqui de São Paulo, e ela escreveu Novela de um Luto. Esse da Noemi é lindíssimo, é pequenininho, mas assim é muito, muito bonito. É uma elaboração, é a elaboração da morte da mãe, no caso da Noemi. E da Chimamanda é do pai e da mãe. Né? Acho que legal. seria isso. Acho que já ajudou bastante essas indicações. Bia, muitíssimo obrigada. Foi um prazer maravilhoso ficar aqui te ouvindo. A gente teve aí muita interação e todos muito felizes e sensibilizados, encantados com a sua fala e com a doçura com que você fala da literatura. Então, muitíssimo obrigada mesmo pela sua presença, foi maravilhoso. Eu que agradeço, Renata, agradeço demais assim, o convite, estar aqui, eu adoro essa rede, sou suspeita, participei com os coordenadores, adoro esse grupo dos coordenadores, uma relação super afetiva e de muita aprendizagem para mim. E muito obrigada aqui também. Eu vi que o pessoal estava pedindo chá de camomila. Dá tempo, você acha, não? Olha, não, né? nós já estamos 15h32 aqui, mas Tá a gente bom. sempre faz assim, Bia, o link da presença já está ali no chat, já está na descrição do vídeo, fica mais um pouquinho, e aí a gente convida quem quiser continuar, eu estou super afim de ouvir, se você quiser É fazer... bem pequenininho, é bem pequenininho. Vamos ouvir. Tá. Então tá bom, mas aí eu vou ter que, então, é pequenininho, mas eu vou ler para vocês, gente, porque eu não tenho como projetá-lo agora. Deixa eu só pegar aqui, que agora me pegou, né, de surpresa. Pedidos finais. Pedidos finais, mas eu acho que fiz tanta propaganda. Mas não tem problema. Eu vou aproveitando, Bia, enquanto você procura, para deixar o recado do link de presença aí novamente, então não deixem de acessar. Eu vou fazer assim, Bia, eu vou dar o recado final e daí depois você entra e a gente fecha a live, tudo bem? Você fecha com a sua fala hoje. Vamos mudar um pouquinho. A gente vai finalizando, né? Depois a gente só tem a leitura da Bia aí para nos encantar mais um pouquinho. Vamos finalizar este momento. Agradecer a presença de todos os educadores, da palestrante Bia novamente, e dizer que daqui a pouquinho, às 16 horas, teremos a nossa última palestra da SAP, da quinta SAP, com a presença de Paula Mendonça, do Instituto Alana, e da gestora da UGE, Vasti Ferrari Marques, abordando o tema processo, ação, reflexão, ação no trabalho educativo. Tá bom? Vamos lá, Bia, você que vai fechar aí. Estou quase aqui, justo agora não estou achando, puxa vida, mas é rapidinho, peraí. Tem bastante gente esperando, viu, Bia? Fica tranquila, Ai, gente. Tá todo mundo muito desejante, mas ninguém está com pressa, não. Muito bom a gente ficar adoçado de ouvir, né? Então... você sabe que eu acho que o livro está até aqui, peraí. Acho que vai ser tiver, mais fácil do que eu achava. Vou ter que levantar, gente. Tem problema não, ó. A intérprete até aproveitou para trocar, né, gente? Achei, gente, estava aqui. Foi mais fácil do que procurar. Pronto. A leitura vai ser do livro ainda. O livro é lindo, lindo. Eu vou deixar você, Marcelão, pode deixar só ela na tela, tá bom? Obrigada, Renata.
Bom, então vamos lá, hein, gente? Eu criei altas expectativas agora, mas acho que vocês vão gostar, eu acho bem bonito. Então, é na letra C, do catálogo de perdas, do Carrascosa e da Juliana Carrascosa, que é a fotógrafa. E aí, na letra C, eu escolhi a história que chama Chá de Camomila. Minha mãe não sabia nada das leis da física, nem das diferenças epistemológicas entre os ritmos musicais, nem dos motivos da crise econômica do país. A minha mãe não sabia nada da doutrina marxista, nada do liberalismo, nada da pós-modernidade, nada da teoria crítica da escola de Frankfurt, nada da diáspora africana. Minha mãe não sabia nada de construtos, de procedimentos metodológicos, de protocolos de análise e referências bibliográficas. Minha mãe não sabia nada de exame de qualificação, tese de doutorado, de livre docência, de relatório CAPES. Mas ela sabia muito de mim. Quando eu voltava da faculdade, com aquela pilha de livros, desanimada, entediada, revoltada, ela me fazia uma xícara de chá de camomila, colocava à minha frente e permanecia em silêncio, a me mirar com seus olhos de mar aberto. Não é lindo? Lindo demais, viu, Bia? E a sua sensibilidade para a leitura é maravilhosa também. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom final para vocês, gente. Beijos, Bom início gente. de ano letivo. Força Até aí. já já. Obrigada.